bem-vindos a mais um Conversas da Bola. E hoje, voltando ao futebol, vamos falar com Carlos Saleiro, ex-jogador, ex-futebolista, como vocês falam. Seja muito bem-vindo, Carlos. Obrigado por aceitar o nosso convite. E para começar, é aquela pergunta já tradicional. Genérica. Como foi que você iniciou no futebol? Já nasceu com a bola nos pés? Como foi esse início no futebol? Bem, o início do futebol foi muito simples para mim. Eu jogava na escola, normal, na rua. Eu nasci num bairro, na Mosgueira Sul, onde tinha muito espaço para jogar à bola. Mas não era uma coisa que eu pensava, ser futebolista profissional. Tornou-se mais a sério depois quando fui a testes ao Sporting. E aí começou o bichinho do futebol a sério, digamos assim. Por isso começou mais ou menos por volta de 1993, 94, por aí, quando fui ao Sporting. Curiosamente, a primeira vez que fui ao Sporting não fiquei, tinha 7 anos, fui à experiência com um amigo, não fiquei. Uns tempos mais tarde, já tinha 8 anos, por volta de junho de 94, fui novamente. Lembro perfeitamente que ele foi-me tentar convencer a voltar lá e eu não queria, chorei, mas ele convenceu-me e fomos os dois e ficámos os dois, curiosamente. Sim. Eu nos escolinhas e ele nos infantis. Quem é ele já agora? Ele é um amigo meu que nunca foi chegou. profissional, mas é o Pedro Machado, jogou na Distrital e até tinha bastante capacidades, mas não teve a sorte, se calhar, que eu tive, digamos assim. Carlos, além de seres conhecido como futebolista profissional, camadas jovens da seleção, Sporting e tudo mais, foste também o primeiro bebé proveta em Portugal, fazes parte da história do nosso país, por isso mesmo. Sim, não há volta a dar. Fui o primeiro em Portugal. Para mim é um procedimento normal. Eu sempre disse, os meus pais tentaram-me defender perante a comunicação social até aos 18 anos. A partir dos 18 anos eu comecei a falar sobre o caso, mas para mim foi sempre tudo normal. Eu sinto-me igual à outra criança que estava ao meu lado na altura, que fui crescendo. Então eu acho que para mim é a palavra-chave normal, tudo o que se passou. Obviamente que os meus pais foi uma batalha muito dura, minha mãe não podia ter filhos e tivemos a sorte, graças a Deus, eu de estar aqui, de ter conseguido, mas depois de mim e antes de mim no mundo, obviamente, já tinha sido feito e conseguido esse feito, mas depois de mim, muitos em Portugal nasceram e é uma coisa normalíssima. Claro. Sim. E agora, justamente voltando ao futebol, você já falou como foi esse ingresso no esporte, mas como foram agora, conta pra gente como foram um pouco desses anos que você passou lá, esse início de caminhada no futebol. Das camadas jovens, porque sénior já lá vamos. Das camadas jovens? Sim, exatamente. Bem, foi precisamente aquilo que eu disse há pouco. Entrei em 94, fui a testes a primeira vez, não fiquei, fui a segunda vez, fiquei, e depois foi tudo um procedimento normal. Fiquei, o meu primeiro treinador foi o César Nascimento, de seguida o Osvaldo Silva, então apanhei sempre grandes referências do Sporting, digamos assim, que me fizeram crescer bastante. Fiz as camadas todas do Sporting, que me deu, digamos assim, uma base de suporte para a minha carreira profissional, que me fez crescer muito em termos, obviamente, de jogador, mas principalmente também como pessoa, que é uma das, digamos, entre aspas, uma das batalhas que na formação existe, que é formar também a pessoa, não é? E acho que o Sporting trabalha muito bem nesse sentido, para além, obviamente, de trabalhar muito bem também dentro do campo, e exemplo disso é os jogadores que por exemplo, que forneceu para a Seleção Nacional em 2016, não é? Que ganhou o Campeonato da Europa. Não sei ao certo quantos jogadores eram, mas se calhar mais de 10 jogadores tinham sido formados no Sporting. E precisamente falando sobre essa formação, foste sempre ponta de lança ou houve oscilações de posição? Não, fui sempre. A minha formação toda fui sempre ponta de lança. Cheguei ali à minha primeira época de sénior, estive parado na segunda época para ganhar outro tipo de ritmo que não aquele que se calhar que eu estava habituado. Joguei muito a extremo, para ir e vir, digamos assim. O que me fez ganhar novamente forma física e confiança
para enfrentar o futebol. E nessa sua formação, nesses jovens que estavam conversando com você, quem era o destaque, assim, que vocês olhavam para o lado? Quem era o craque do time? Tinha algum que se destacou e ficou mais tempo? Olha, na altura, obviamente que eu tenho que falar dele, Cristiano Ronaldo. Não é da minha geração, mas quando ele entrou no Sporting, eu apanhei 3 anos de infantis e ele entra nesse ano, que era o meu primeiro ano de infantil, e se não estou em erro, o segundo dele de infantil. Coincidimos nessa altura, e ele nessa altura já ganhava, por exemplo, os prémios todos nos torneios onde entrávamos, o melhor jogador, às vezes ganhava eu o melhor marcador, é a realidade, mas ele normalmente ganhava sempre o melhor jogador, e muitas das vezes o melhor marcador também, e obviamente que tu, a partir daí, começas a ter mais atenção àquele jogador. Sim. E depois o crescimento também dele veio a comprovar que era o maior destaque da formação, porque depois começou a galgar terreno, digamos assim, a passar de escalão em escalão, se calhar de ano a ano, coisa que não era normal para um miúdo das nossas idades, passar 2 anos para jogar com os mais velhos. Sim. Porque faz muita diferença na formação jogar, por exemplo, iniciados contra juvenis, é uma diferença abismal. E ele já o fazia de forma normal e em destaque. E é o que vê hoje o resultado. E é o resultado de hoje, exatamente. Carlos, 2003 foi um grande ano para ti, Euro e Mundial de Sub-17, com uma vitória nesse europeu. Boas memórias desse tempo? Sim, claramente. Posso dizer que se calhar comecei não é ambicionar, mas porque isso foi desde que eu entrei no Sporting, que era ser profissional, mas se calhar foi aí o clique e dizer, estou mais próximo, acho que vai dar, porque eu, por exemplo, nesse ano comecei a desenvolver muito mais rápido, em termos do meu jogo, em termos físicos, o que veio culminar depois nesse ano com a chamada à seleção sub-17 pela primeira vez, e eu a partir daí comecei a sentir, e obviamente depois sendo campeão europeu sub-17, participar no Mundial a seguir, apesar de não ter corrido tão bem, foi um ano espetacular e sentimentos que vão ficar guardados para toda a minha vida, e é uma sensação incrível ser campeão por Portugal. Mesmo sub-17. Nem imagino em séniores como foi Portugal em 2016. É uma coisa fora do normal, de certeza. E justamente esse título levou a receber o prêmio Stromp também, que não é para todos. Como foi essa conquista? Como foi receber esse prêmio, além da conquista, já como você falou? Sim, na altura tínhamos sido 4 convocados pelo Sporting para a seleção. Eu, o Miguel Veloso, o João Moutinho e o Mário Felgueiras, que era o guarda-redes. Fomos campeões europeus e o Sporting premiou-nos por ter sido campeões europeus por Portugal. E é um grande orgulho, obviamente, ter em casa um prémio Stromp, como disseste bem, não é para todos. Sim. E eu tive esse privilégio e fiquei muito feliz na altura. E depois, nesse ano a seguir, ainda como júnior, 2003-2004, já jogas na equipa B, jogas, se não todos os jogos, quase todos, tendo em conta a estatística que está disponível. Foi logo ali um salto que te fez também perceber que iria acontecer essa profissionalização. Sim, lá está. Eu falei que nesse ano foi muito importante para mim, mas talvez agora admita que se calhar esse salto significativo de juvenil para sénior, estar a jogar com homens feitos, não é? De 30 anos, 31, talvez não tenha sido positivo para mim. Nem o contexto de equipa B naquela altura, que tinha, por exemplo, colegas de 24, 23 anos, que se calhar já se sentiam um pouco à parte ali no Sporting, do género, tenho 23 anos ou 24 e não vou chegar à equipa principal, o que é que eu estou aqui a fazer? Entre aspas. Sim. Talvez não tenha sido o melhor ano para eu ter subido, mas também eu costumo ver as coisas ao contrário. Se calhar aproveitei algumas coisas que depois fizeram mudar ou melhorar. Sim. Mais tarde. Mas não foi realmente aquilo que eu esperava, e forma disso é que tive que depois baixar novamente para os júniores, porque também a equipa B terminou nesse ano, acabámos por descer e a equipa B terminou, e voltei novamente para a formação.
quando se calhar dás um passo em frente e tens de continuar a dar. Não, eu dei o passo em frente e tive que voltar para trás. Claro. É isso. E em 2005 ocorre justamente a sua saída do Sporting, com 4 períodos de empréstimo, 2 no Moscavide, 1 no Fátima, e uma época que foi dividida entre o Vitória Futebol Clube e o Acadêmica. Para você, como foi esse período? Você que estava, como você falou, ambicionando esses passos à frente, como foi agora essas 4 temporadas sendo emprestado pelo Sporting? Olha, eu recordo-me, por exemplo, de uma conferência de imprensa do Paulo Bento, no ano em que eu voltei depois desses 4 empréstimos, sim, que ele diz que eu era exemplo pelo percurso que tive e que normalmente os jogadores deveriam ter este percurso, que era passar pelo Campeonato de Portugal, Segunda Liga, Primeira Liga emprestada a outro clube, sim, e depois sim, estar num clube como o Sporting. Partilho mais ou menos dessa opinião, porque nem todos os jogadores têm essa maturação, entre aspas, sim, de ano para ano. Há uns que, por exemplo, Nani, João Moutinho, que saíram dos júniores e afirmaram-se logo no Sporting, na equipa principal. Mas é muito por aí. Acho que é preciso criar outras bases, perceber que nem tudo é um mar de rosas. Na equipa, por exemplo, estando no Sporting, tem a estrutura toda, tens meias, tens calções, sim, tens, se for preciso, 2 camisolas. Também. Vais para uma estrutura em que as coisas às vezes não são assim. Estás num chuveiro a tomar banho, a sair ao treino com uma meia, a fazer de suporte para a água sair direitinha. Ainda hoje se vê. Pronto. Mas isso tudo faz-nos crescer. E realmente, por exemplo, nessa temporada que eu tive em Moscavide, apanhei jogadores de 30 anos, 31, que me fizeram crescer imenso. Foste campeão também. Fui campeão, subimos à Segunda Liga, mas essas pessoas com uma personalidade muito forte. Hoje em dia essas pessoas, curiosamente, estão no futebol. Um é o Sérgio Botelho, que é adjunto do Rui Vitória, o Nené, que é treinador guarda-redes em várias equipas, esteve agora até há pouco tempo no Feirense. Aprendi muito, tanto nessa passagem pelo Moscavide, como no Fátima, que foi a minha primeira saída da zona de conforto, que também me fez crescer. Então acho que é importante os jogadores também sentirem esse desconforto, que é para depois saírem e não é dizer eu não quero voltar àquela realidade. Não, é sentirem que sim, ali está melhor, então vamos fazer por isso para chegar ao melhor, não é? Mas aquilo fez-nos crescer, o que está lá atrás, e realmente isso aconteceu comigo. No Fátima cruzaste com o Rui Vitória. Como é que é o Rui Vitória no treino, no balneário? Eu conhecia já o Rui Vitória de ter defrontado ele nos júniores de Sporting Benfica. Curiosamente fomos campeões nesse ano com o Paulo Bento, mas não o conhecia pessoalmente. Para mim o Rui Vitória foi uma agradável surpresa. A nível humano, posso dizer que se calhar foi um dos melhores treinadores que eu tive. 99% do plantel estava sempre com o Rui. Em termos de treino, naquela altura, sou sincero, processos muito simples, mas muito eficaz. Obviamente que agora, passados estes anos, deve ter melhorado imenso. Foi campeão no Benfica, ganhou taça no Guimarães, no Vitória de Guimarães. Quer dizer, para mim foi um dos melhores treinadores que eu tive. A nível como pessoa, 5 estrelas mesmo. Do melhor que há, e acho que o treinador também tem que ter isso, tem que ter um pouco muito da aproximação aos jogadores, e ele tinha essa. E agora voltando ao Sporting, é quando você retorna ao Sporting, né, após esses períodos fora do clube, você estava à espera, como foi esse retorno, como foi o chamado, como você avaliou esse momento? Durante o meu processo de empréstimos, eu fui subindo, realmente, sim, como o Paulo Bento tinha dito naquela conferência de imprensa, mas eu cheguei à Primeira Liga. Aliás, eu ia terminar o meu contrato com o Sporting nessa altura que tive emprestado ao Fátima, e foi um processo negocial longo e demorado, de entendimento. Chegámos ao fim, eu renovei pelo Sporting por mais 4 anos, tendo outras opções, mas o meu objetivo, e voltando atrás em 94, sim, desde que eu entrei no Sporting, o meu objetivo era vestir a camisola do Sporting no profissional. Sim, sim.
E esse foi sempre o meu objetivo e eu renovei muito à custa disso, que eu queria ser jogador de Sporting, eu ia conseguir e renovei. No outro ano, eu pensava que ia fazer parte da equipa principal e fui novamente emprestado para a Primeira Liga, para o Vitória de Setúbal, onde as coisas não me correram bem e aí comecei a cair um bocadinho em termos psicológicos, porque esperava jogar, esperava que o meu crescimento fosse gradual e chegou ali e parece que parou. Houve uma mudança em janeiro e uma mudança para melhor, nesse caso porque correu melhor, fui para a Académica, foi uma das únicas soluções que me apareceu de Primeira Liga nessa altura. Tinha a Segunda Liga, a União de Leiria, na altura que estava lá o Manuel Fernandes, Sim. que estava quase em último e depois acabou por subir. Mas apareceu a Académica e em boa hora, porque foram 6 meses também de grande aprendizagem. Apanhei também um treinador muito bom na altura, o Domingos Paciência. Fizemos a melhor classificação dos últimos 60 anos da Académica, um 6º ou 7º lugar, já não me recordo. Com um plantel muito bom, muito unido, e correu-me bastante bem. E o que me fez depois dar esse salto, finalmente, para o Sporting. Uma pré-época. Antes de começar a pré-época, o Paulo Bento chamou-me à academia e disse que iria fazer a pré-época, mas não sabia se iria ficar no plantel. No momento em que começou a pré-época, eu senti que ia ficar e acabou por acontecer. E foram 2 temporadas na equipa principal do Sporting, sem qualquer título. Foram anos complicados. Sim, foram anos complicados, até porque o Sporting vinha de 3 apuramentos, se não estou em erro, para a Champions. E nesse ano, nessa época, 2009-2010, temos um apuramento, um play-off contra a Fiorentina, em que aqui empatámos 2-2. A tua estreia? Eu estreiei-me lá. Sim, lá. Aqui 2-2 e lá 1-1, que é a minha estreia pelo Sporting. Logo aí as coisas não começaram a correr bem, não é? Porque o Sporting vinha de 3 anos seguidos na Champions e ficou fora. Fomos para a Liga Europa, depois tivemos ali mais uns resultados e aquilo começou a abanar bastante e pronto, e o Sporting infelizmente tem esse historial, não é? De ganhar títulos muito esporadicamente e pronto, e nesses 2 anos infelizmente não conseguimos ganhar títulos. Mas acho que em termos individuais, principalmente nesse ano, 2009, 2010, essa época, apesar de não ter começado a jogar, depois com a vinda do Mr. Carlos Carvalhal, consegui impor-me, ele deu uma oportunidade, consegui, e acho que até em termos individuais fiz uma das minhas melhores épocas no futebol profissional. Inclusive, era pré-convocado para a seleção. Nunca cheguei a ser internacional lá, mas fui várias vezes pré-convocado para a seleção, inclusive para o Mundial de 2010. Sim. Nessa altura o Sporting estava a fazer muita força para que eu pudesse ir ao Mundial, mas depois também naturalizaram o Lietzen e acabou por ir o Lietzen e o Almeida nesse ano. Saltamos aqui um bocadinho, mas fica alguma mágoa de não ter ido a esse Mundial de 2010? Fica porque eu sentia muito bem, eu sentia que era um dos melhores nos jogos, em campo, a imprensa dava-me esse destaque por mérito, porque eu sentia que era decisivo, apesar de não fazer muitos golos, eu não fazia, porque o goleador máximo era o Lietzen, claro. Mas sentia que ajudava bastante. E talvez tenha ficado a mágoa, obviamente, da minha carreira toda não ter sido chamado, mas também compreendo, porque às vezes as coisas não são naquele momento, se calhar teria sido mais tarde, mas infelizmente também aconteceu outras coisas na minha carreira que estagnaram e aparecem outros jogadores e quem fica parado aparecem e galgam e acabou, ficas para trás. E foi o que aconteceu comigo, por isso fica, sim, uma mágoa, porque fiz do sub-17 até ao sub-23, faltou uma seleção lá, mas pronto. E justamente podia ser no Mundial, que é o momento máximo também do... Podia, mas eu também sou sincero, por exemplo, ser convocado diretamente para o Mundial sem estrear 1, 2, 3 jogos antes, se calhar também não fazia sentido.
tinha obviamente esperança, mas também tinha essa noção que seria muito difícil porque, quer dizer, tem que haver um entrosamento, tem que haver tudo isso. Mas não aconteceu, seguimos em frente. E aí justamente agora voltando vamos falar da sua saída do Sporting, você rescindiu, foi jogar na Suíça, defendeu o Servette, ficou magoado com alguém no Sporting, como foi essa sua saída? Foi um processo simples, foi você, recebeu a proposta e você que buscou alguma coisa parte do clube? Não, eu tinha feito essa época, 2009, 2010, muito boa. Tive para sair, inclusive, nessa época, em janeiro, para o Braga. Na altura, o Braga, comandado pelo Domingos, que lutou pelo título que o Benfica até a última jornada. Mas depois comecei a jogar no Sporting e, naturalmente, não saí do Sporting. Sim. Na outra época, comecei também muito bem, fui o melhor marcador na pré-época. O Lietzen tinha chegado tarde do Mundial e tinha tido um período alargado de férias. Mas depois as coisas começaram a mudar aos poucos. Comecei a entrar 5, 10 minutos. Curiosamente fiz mais jogos nessa época, 2010, 2011, no Sporting, do que na anterior. Mas jogava muito esporadicamente, 5, 10 minutos. E isso para um ponta de lança é muito complicado. Sim. Ou entras e fazes um golo e a tua moral... Sim. Mas mesmo assim as coisas às vezes não funcionam. Eu digo isto muito sinceramente, um jogador tem que ter 3, 4 jogos para se afirmar, para se perceber se há ali alguma coisa. E para mais um ponta de lança que precisa de tempo, sim, é muito complicado entrar 5, 10 minutos. No Servette também foi uma altura complicada. Foi uma altura complicada do Servette. Acabas por sair, tinhas contrato de 2 anos e sais ao fim do... Não, mas eu queria voltar atrás à parte da saída do Sporting. Eu tinha mais um ano de contrato. Sim. E o Sporting mudou de direção em abril, se não estou em erro. Veio a estrutura do Godinho Lopes. E eles mudaram um pouco. Queriam dispensar e dispensaram para aí uns 15 jogadores e contrataram imensos jogadores nesse ano e queriam me emprestar novamente, só que lá está, eu tive 4 épocas emprestado. Tinha estado lá 2 épocas na equipa A. Na altura eu pensei, bem, isto não faz sentido eu estar novamente emprestado. Eles queriam renovar mais 1 ou 2 temporadas, emprestar, só que na altura chegámos a um acordo e eu quis ir em definitivo, embora. Rescindi e foi aí que fui para a Suíça. Pronto. E lá na Suíça também um contrato de 2 anos no Servette, acabaste por ficar só 1, com alguns contratempos pelo meio. Sim, muitos contratempos. Muitos. O diretor desportivo na altura do Servette era o Costinha, ao qual eu tenho uma grande amizade. Ele convenceu-me a ir para o Servette. É mesmo esta palavra, convenceu-me. Ele tinha sido meu diretor desportivo até abril, também março, até à entrada da outra direção no Sporting. E nesse verão liga-me a dizer que queria voltar a meter o Servette no lugar onde já tinha estado, porque o Servette é um dos que tem mais títulos na Suíça. E convenceu-me a fazer parte desse projeto. E na altura aceitei, eu até lhe disse, e ele sabe que é verdade, no dia em que eu cheguei ao Servette eu tive quase para voltar para trás, porque lá está, voltando ainda atrás àquilo que é as condições que te dão, à realidade. Sim. Não é não querer voltar para trás, mas já seguiste em frente, se calhar tens que começar a seguir no outro caminho, não podes voltar para trás, mas eu arrisquei nessa altura, arrisquei muito por ele também, por aquilo que ele me disse, pelo projeto Servette, mas na realidade as coisas não me correram bem, até porque tinha estado praticamente 2 meses de férias, porque o campeonato na Suíça começa muito antes, começa em final de julho, se não estou em erro. Eles já iam com 3 jornadas, e pronto, e depois também tive um contratempo de uma lesão logo no início, muscular, que me fez parar mais 2 meses, 1 mês e tal, 2 meses. Então as coisas não me correram bem, também devido a outras situações que também não quero estar aqui a desvendar, mas realmente as coisas não me correram bem, por várias histórias, e voltei para Portugal no ano a seguir. Rescindi o meu contrato na Suíça e voltei. Volta justamente novamente para o Académica, 2012 e 2013.
Exatamente. Precisamente porque tinha-me sentido muito bem naqueles 6 meses que estive lá e pensei para mim, bem, vou para outra vez para a minha zona de conforto e vou novamente dar o salto. Mas não aconteceu. Não aconteceu porque começou-me a aparecer lesões nos tendões daquilo, dos joelhos, que me fez estar praticamente a época parada. Fiz cerca de 12 ou 14 jogos só intercalados. Fiz um golo para a Taça da Liga contra o Benfica. Nunca tinha feito contra o Benfica. Também foi, pelo menos. Foi o auge da minha carreira. E só tinha um ano de contrato, e as coisas não me correram bem. Fiquei ilusionado. No outro ano a seguir fiquei sem clube e tive que ser operado ao tendão daquilo. Estive mais uma época parado. Fazendo as contas, estive praticamente 2 anos sem jogar. Com 15 jogos, como se diz. Com 15 jogos. Mesmo assim, depois dessas lesões complicadas, tendão daquilo, joelhos, quem jogou futebol sabe perfeitamente do que é que estamos a falar, ainda voltas para o Oriental? Sim, eu tive um ano parado, como disse. Acabei a minha recuperação lá, porque eu tinha lá alguns amigos no Oriental. Era um clube de Lisboa, um clube aqui da minha zona. O que é que eu pensei? Bem, vou ganhar ritmo, forma física novamente, e em janeiro vou sair. Sim. Só que as coisas não voltaram a não correr bem, devido às lesões. Eu jogava, por exemplo, 2 jogos e tinha que parar 3 semanas, com dores, com isto, com aquilo. E foi assim durante 2 anos. Não posso me queixar porque foi um clube que me recebeu de braços abertos. As pessoas deram-me uma oportunidade. Também sou sincero, se calhar se eu não estivesse nesta situação frágil também não ia para lá. Mas foi um clube que me abriu as portas para eu continuar a fazer aquilo que eu sempre fiz. Apesar de ter contribuído em alguns jogos, ficou aquém daquilo que era esperado eu fazer pelo Oriental. Esta é a realidade. E justamente nessa passagem do Oriental tem uma polêmica envolvida, né? Se você desconfiou de alguma coisa no plantel ao longo desse tempo, a questão do jogo duplo. Olha, eu não desconfiei em nada, e ainda bem que não desconfiei em nada. E curiosamente, se calhar as lesões às vezes ajudaram. Isto porquê? Um pouco mais ausente Eu estava ausente dentro do balneário, porque eu passava a maior parte do tempo no departamento médico. E sinceramente nunca notei nada. Obviamente tu vais ver jogos e dizes, epá, que erro daquele colega, epá, o que é isto? Não é? Começas a estranhar algumas coisas, mas nunca vais pensar que uma situação dessas, não é? Ainda por cima em Portugal, que não era comum, não é? E nessa altura deu um boom. Exatamente. É? Hoje em dia tiveram diversas polêmicas, não só aqui como no mundo inteiro. Sim. Mas é uma questão, quer dizer, estão diminuindo, não estão, a gente nunca sabe. Sim, nunca sabemos. Mas aqui em Portugal não era... É difícil ter um momento de desconfiar ou ter a certeza que aquilo está acontecendo, realmente não. Porque errar todos erram, mas tem... Sim, mas às vezes há aquele erro mais visível, tu dizes, como é que isto é possível acontecer? E ainda mais quando você acompanha... Pronto, e eu ia ver os jogos, naturalmente, e percebia que aquele erro, isto é estranho, mas, quer dizer, vou meter em causa o meu colega. Não, claro. Se calhar vou-lhe dar um incentivo, olha, então, vamos lá. Não é? Mas realmente as coisas vieram a acontecer e vieram ao público e depois disso, se calhar voltas para trás e dizes, realmente agora aquele erro faz sentido. Mas na altura não podes dizer nada, não é? Claro. Mesmo depois dessas lesões, de passares quase o tempo inteiro no posto médico, como disseste, ainda vais para a Inglaterra, para o Port Vale, uma experiência fugaz, pouco mais de um mês, não é? Sim. Em 2016 fui pai pela primeira vez, em abril, e no final dessa época desportiva tenho um convite do Bruno Ribeiro, que tinha sido meu colega no Vitória de Setúbal, para ir para lá, para o Port Vale. O que é que eu pensei? Bem, vou arriscar. Em Inglaterra, League One. Sim. Mesmo sendo um pouco mais alternativo, mas é Inglaterra. É Inglaterra. E olhando os níveis de futebol da Inglaterra. Foi o que eu pensei, bem, vou em frente,
na altura tinha 29 ou 30 anos, penso eu, e disse vou em frente e quem sabe vou fazer ali 10 golos e vou para uma Championship, e Championship é o 5º ou 6º melhor campeonato do mundo, e vou outra vez subir na carreira, pensei eu, não é? Porque quando se tem uma oportunidade dessas não se pode rejeitar, digo eu, não é? E na altura, apesar de já estar numa fase difícil em termos psicológicos, porque é duro quando tens... Eu fui operado 5 vezes, aos 2 tendões de Aquiles, aos joelhos, ao joelho direito, ao joelho esquerdo 2 vezes, e em termos psicológicos chega uma certa altura que é difícil tu não conseguires fazer aquilo que queres e que estás habituado. Pensa e não... Não dá. Eu, por exemplo, o treino era para estar lá às 9h30, eu chegava às 8 para ir fazer tratamento para estar preparado para o treino. O treino acabava, os meus colegas já tinham ido embora e eu estava a fazer ou massagem, ou gelo, ou recuperação para estar preparado para o treino a seguir. Mas eu ia para casa e ia almoçar e logo a seguir ao almoço eu já estava a fazer gelo. Outra vez. Quer dizer, isto já não é vida. Eu comecei a pensar, isto não é vida. Não é? Eu acabava o gelo à tarde, descansava um bocadinho, mais um bocadinho, tenho que fazer gelo outra vez. Não dá. Começou a tornar-se psicologicamente muito difícil, mas enfrentei esse desafio para ir para a Inglaterra, só que as coisas não correram bem. Continuou-me a doer, tendão de Aquiles, que foi a principal causa de terminar a minha carreira. E depois, para além, por isso é que eu estava a falar, fui pai nessa altura, de ter a minha filha aqui, pela primeira vez ter sido pai, e não fazia sentido. Cheguei ao Bruno Ribeiro na altura e pedi para ir embora. Tinha 2 anos de contrato, não quis nada em termos de dinheiro, financeiros, e vim para Portugal. Vim para Portugal ainda com a ideia de voltar aqui para um clube de segunda liga, ou assim. Mas depois também a oportunidade não surgiu e pensei, já chega. Foi aí que meti um ponto final da minha carreira. Então é justamente falando disso, você já falou, praticamente foram as lesões que encerraram sua carreira, com essa rotina que não estava mais dando motivação, e você sente que faltou alguma coisa quando botou esse ponto final, com aproximadamente 30 anos, já é uma idade já mais para o fim da carreira, geralmente, mas não ainda para encerrar. Sente que faltou algum tempo a mais no esporte, mais oportunidades, menos lesões? Óbvio que sim. Sim. Não, eu olhando agora para trás, sou muito sincero, eu tive sempre uma carreira muito, não é discreta, mas em termos de pessoa, e quem me conhece, sempre com os pés bem assentos no chão, humildade, que acho que é essencial no futebol, mas se eu não tivesse as lesões, eu sei que tinha estado muito mais tempo no topo, digamos assim. Não digo no topo o Sporting, Porto, Benfica, mas se calhar topo em Portugal, Primeira Liga, não é? Não tenho dúvidas disso. Mas pronto, às vezes as coisas vão por outros caminhos. Eu, por exemplo, com 25, 26 anos, eu terminei aos 30, mas aos 25, 26 anos, se calhar tinha sido o meu fim. Sim. Foi o meu fim, não é? Daquilo que eu estava habituado, não é? Seleções, Sporting, Primeiras Ligas, começas a cair e as coisas começam a ficar negras, entre aspas, não é? Apesar de ter tido muito um grande privilégio de ter, por exemplo, vestido a camisola do Oriental na segunda Liga e ter ido para o Porto Vale na Liga One, mas sou sincero, não se compara com a realidade, de um Sporting, de uma seleção, não é? E sei que, pronto, a partir dos 25, 26 anos foi o meu fim. Tens saudades de jogar futebol, passados 3 anos de teres terminado a carreira? Olha, muito sinceramente, eu tenho saudades. Mas eu agora, naquilo que faço, também consigo minimizar um pouco, entre aspas, essa dor, não é? Estando como agente de jogadores, tendo uma empresa, eu costumo agora dizer que, por exemplo, o sucesso deles é o meu sucesso. E aquilo que sentia, por exemplo, quando marcava um golo,
ou quando ganhava um jogo, sinto, não da mesma forma, obviamente, porque não estou inserido na equipa, no momento, mas sinto um pouco dessa adrenalina, desse sentimento de felicidade. Mas tenho saudades, obviamente, foi sempre aquilo que eu fiz, mas também chegou a um certo ponto em que tu, quando eu falo por mim, não é? Tens esses problemas constantes, ano para ano, semana para semana, dia para dia, chega a uma certa altura que tu dizes, chega, em termos psicológicos, os meus últimos anos foram pesados. E olhando para a carreira agora como um todo, olhando para trás, você se arrepende de alguma coisa? Pensar, eu poderia ter mudado aqui, poderia ter tido uma outra postura ali? Ou foi do jeito que você, como você falou, você foi levando sempre com os pés no chão? Eu fiz todas as minhas opções durante a minha carreira de forma consciente, né? Daquilo que ia acontecer. Mas, obviamente, mudava muita coisa, né? Por exemplo, eu estive ligado ao Sporting durante 17 anos. Sim. Se fosse hoje, eu tinha renovado o meu contrato por mais 2 ou 3 anos e tinha sido emprestado para uma equipa na Primeira Liga, no estrangeiro, pelo Sporting, não é? E continuava com a minha ligação. Talvez esse ano tenha marcado a minha carreira, não é? Saio de uma estrutura Sporting para uma estrutura como o Servette, foi tudo por água abaixo nessa altura. Mas também as coisas às vezes têm que ser tomadas, as decisões. Naquela época tinha que ter a decisão, exatamente. Na altura, como disse, foi de forma consciente e a pensar que as coisas iam correr bem, porque nunca tomei uma decisão a pensar que as coisas iam correr mal. Eu vou para ali. De maneira nenhuma, ninguém faz isso. Mas é os caminhos que traçamos. Estamos a chegar aqui ao fim, temos aqui algumas perguntas que também são habituais em todos os futebolistas ou ex-futebolistas. A primeira é o melhor jogador com quem tu partilhaste o balneário? Mas em termos de qualidade ou como colega? Para ti, o melhor jogador em termos de qualidade, mas se conseguires aliar os dois? Não. É mais difícil. Não. Olha, gostei muito de jogar e treinar, apesar também das limitações dele, com o Marat Ismailov, russo, sim, que passou no Sporting, com o Matias Fernandes. Se calhar o Matias consegue-se aliar as duas coisas. Qualidade dentro do campo e fora do campo. O Marat era um perfil mais frio. Curiosamente ele, na altura que ele estava com uns problemas no joelho, eu também já o tinha tido e ele equipava-se ao meu lado. E eu era um dos únicos que ele conseguia ter algum tipo de conversa, porque ele também não falava português nem inglês, mas conseguia explicar ali algumas coisas e eu também dizia, faz isto e faz aquilo que vais melhorar, mas dentro do campo talvez os dois tenham sido no futebol sénior que eu joguei os melhores. E olhando agora para treinador, você citou o Rui Vitória, realmente é ele o melhor treinador que você teve ao longo da carreira? Ou o Domingos? Não, ou o Carlos Carvalhal. Tem alguns. Dentro do campo, a qualidade de treino como pessoa, como líder, vou ter que nomear talvez o Carlos Carvalhal. Sim. Como disse, por exemplo, o Rui Vitória, em termos humanos, no topo, em termos de treino, na altura, sou sincero, na altura, já não sei há quanto tempo, há 15 anos ou 13 anos atrás. Mais de 10, com certeza. Claro. Processos muito simples, mas eficazes. Mas num todo, se calhar, o Carvalhal e se calhar o Paulo Bento como aquele que a gente chama no futebol o pai. O pai, sim. Ok. Porque foi ele que me fez voltar ao Sporting, para a equipa principal, e foi ele que me fez concretizar o meu sonho de criança, sim, como jogador, e por isso atribuo essa nota a ele. E o melhor momento da tua carreira? Olha, não sei, tenho vários, desde, por exemplo, ter sido campeão europeu, a primeira vez que vesti a camisola do Sporting. O gol no Benfica. O gol do Benfica. Mesmo sem ser dentro do campo, a simples chamada de dizer que se calhar ia fazer parte do plantel do Sporting, são coisas que ficam marcadas para a minha carreira.
mas principalmente o melhor momento, e é isto que fica, que são as pessoas, né? As amizades que deixas. Eu continuo ligado ao futebol e digo isto, os meus amigos são todos praticamente do futebol, porque o futebol entrou em mim aos 8 anos. Sim. Eu tenho 33, não sei, nunca fiz outra coisa, não é? Obviamente tenho outros amigos, mas a maior parte dos meus amigos é o futebol, por isso, se calhar as pessoas é o que fica mais registado. E o pior momento, ou foram piores com as lesões? As lesões foram o pior, obviamente. Fui 5 vezes operado, dos joelhos até recuperei relativamente bem, dos tendões e aquilos não. Até hoje? Sim, até hoje sinto algumas dores. Obviamente que parado não sinto dores, mas, por exemplo, quando jogava, tinha dores no tendão de Aquiles a dormir, acordava muitas vezes com dores, e foi as lesões, o pior momento. Já falaste que tens uma empresa de agenciamento de jogadores, como é que é a tua vida agora, o teu dia-a-dia? Olha, a minha vida é bastante agitada, muito mais estressante do que jogar, sem dúvida. Se calhar passo, sei lá, 17, 18 horas estressado, o que não é bom, mas quando as coisas correm bem, lá está, fica perto do golo, daquela sensação do golo, da vitória. E é para isso que eu luto. Hoje em dia luto, eu e os meus sócios, obviamente, lutamos pelo bem-estar de cada jogador, em criar relações com as pessoas, em deixar uma marca positiva, estar dentro do mercado em paz e sem guerras e sem falsidades. E pronto, eu tento passar um pouco da minha experiência de ex-jogador para eles, tento dar os melhores feedbacks. Eu tive 2 agentes na minha carreira, o Jorge Menes no início da minha carreira e o António Teixeira. Tento passar o que aprendi de melhor deles para eles, tentar melhorar algumas coisas que não correram tão bem, que fazem parte. Então esta é a minha vida neste momento, que me dá bastante prazer, mas ao mesmo tempo é muito estressante. E tem um sonho ou ambição de ser treinador ou dirigente, ou prefere seguir agora só nessa parte dos jogadores, do contato? Eu tenho o curso nível 1, mas isso também porque tinha algum tempo na altura que o tirei, mas para não estar parado, etc. Porque, mais um conhecimento. Exato, porque estar dentro do campo, gerir 24 cabeças, mais não sei quantas por fora, não é fácil. Prefere ficar olhando só os que você está gerenciando agora? Exatamente, é mais fácil, apesar de sentir saudades do campo, do balneário. Sim. Isso vai ficar marcado para toda a vida e obviamente que, por exemplo, quando eu vou jogar às vezes com amigos, é uma liberdade, sério, sinto-me muito bem, mas ser treinador é muito puxado. É diferente. Carlos, a nossa última pergunta é sempre igual, em todos os convidados, desde o início. Quem é o Carlos Saleiro fora de todo o futebol? O que é que gosta? O que é que faz? Olha, o Carlos Saleiro fora do futebol, uma pessoa normal, pacata. A minha carreira foi sempre, nunca houve um escândalo nesse sentido, de sair à noite ou ter uma briga com algum colega. Mesmo naqueles anos difíceis do Moscavide. Mesmo nesse... Por isso, este sou eu. Muito em casa, com a família, quando posso. A minha profissão neste momento não me deixa estar o tempo que se calhar eu desejaria, mas as coisas são mesmo assim na vida. Sim. Não podemos parar. Pronto, eu acho que este sou eu. Homem de família, que gosta de estar com as pessoas que eu gosto, não faço fretes, não faço, e quem me conhece no futebol sabe que eu consigo separar muito bem as coisas, e este sou eu. Ok, então assim chegamos ao fim de mais um Conversas da Bola. Obrigado, Carlos. Obrigado eu pelo convite. Obrigado por ter aceitado também o nosso convite, e encerramos mais um Conversas da Bola
aqui no canal IU e para você também nos acompanhar nas nossas redes sociais e também na Rádio Íris FM. E ficamos aqui até a próxima. Continue nos acompanhando.